Então, eu comentei com vocês da importância disso, das fases e etapas do processo decisório, identificar a situação, obter informação, que é o diagnóstico, geração de alternativas, avaliar ou escolher uma alternativa, implementar a decisão escolhida e avaliar os resultados da decisão. Para isso, você tem algumas ferramentas, a gente comentou algumas aqui na aula passada, vamos rever rapidamente e depois a gente vai passar para o assunto da nossa aula agora, tá bom? Então, as ferramentas, né, a gente falou das ferramentas de diagnóstico e análise, e aqui eu fiz um overview, porque algumas delas vocês já viram, então a gente vai só citar de uma forma mais rápida as que vocês já viram. Nas ferramentas de diagnóstico e análise, nós temos essas, como eu falei, são as principais, existem diversas outras, diagrama de Pareto, matriz Guth, diagrama de Ishikawa, análise do campo de forças. Você vai ver que algumas delas têm uma questão subjetiva, elas têm um nível de subjetividade alto, por exemplo, a Guth, né? E o que acontece? A ideia é que você consiga reduzir esse nível de subjetividade na tua empresa. Tá? Então, por exemplo, por mais que você já conheça a ferramenta, a ideia é que você entenda que todas elas existem um grau maior ou menor de subjetividade, até por conta da decisão em si. Só que, para você ter uma decisão mais técnica, uma decisão que eu chamo de mais acertada, a ideia é que você tente... Alguém está me ligando aqui, puxa. Que você tente o melhor possível fazer a... Perdão. Você tente o melhor possível diminuir essa subjetividade para aquilo fique mais adequado, fique mais condizente com uma decisão técnica e não uma decisão empírica, né? Porque decidir por decidir, eu brinquei com vocês no início, quando a gente começou esse assunto, a decisão ela sempre vai existir, sempre vão decidir, sempre vão tomar uma decisão. A forma de tomar a decisão é que faz toda a diferença. Só um instantinho, por favor. Só um instantinho. Desculpe, viu, pessoal, mas tinha coisa urgente, aí não tem jeito. Urgente é urgente. Então, temos assim, voltando, a ideia é a gente reduzir a subjetividade de cada uma dessas ferramentas, tá? Então, vamos falar um pouquinho delas. Diagrama de Pareto, todo mundo já conhece, né? A ideia, primeiro, a questão do princípio da regra de Pareto, 80-20, né? Que o princípio da regra de Pareto preconiza que 80% das consequências de um fenômeno provém de 20% das causas. Então, a ideia aqui, você se dedica à maioria, né? E esquece, ou seja, o mais representativo, né? A minoria, mas mais representativa, e você esquece as outras causas, você se dedica mais a essas. É claro que eu comentei com vocês, existem casos que você se preocupa mais com o mais representativo, ou existem casos que você se preocupa com a exceção, dependendo do tipo de decisão que seja. Tá? Então, diagrama de Pareto, você monta um gráfico, né? Onde você tem o número das ocorrências, o percentual de ocorrências, e aqui você tem um dado acumulado, e aí, a partir desse dado acumulado, do número de ocorrências, você traça o gráfico, né, sendo que o acumulado está aqui, nessa linha, e o número de ocorrências está aqui nas barras. Tá? Então, você traça o gráfico assim, certo?
No exemplo acima, as colunas dizem respeito à quantidade de ocorrências e cada tipo de problema, e a linha amarela corresponde ao percentual acumulado da frequência de ocorrências. Na matriz Gucci, comentei com vocês que eu considero a ferramenta mais subjetiva para isso, tá? Mas, né, cada um, né, tem uma visão, a minha visão é essa, eu acho muito subjetivo. Na matriz Gucci, a ferramenta é bem simples, serve para priorizar os problemas, sendo esses quantificados em função da sua gravidade, da sua urgência, da sua tendência. E aí o que você faz? Você dá uma nota para a gravidade, uma nota para a urgência, uma nota para a tendência, e você multiplica, né? Gravidade vezes urgência vezes tendência, e vai ter um resultado. Tá? Então, eu acho isso, como eu falei para você, meio subjetivo, porque você dá nota. Então, para você reduzir essa subjetividade, até como um aluno comentou na aula passada, a ideia seria que você tivesse várias pessoas respondendo. Então, você tem um questionário, várias pessoas respondem esse questionário, e depois você vai tirar uma média das respostas. É uma forma de você diminuir a subjetividade disso. Só que, mesmo você tendo isso, você tendo esses questionários, existe um problema, né? Que às vezes, como eu falei, às vezes as pessoas fazem uma reunião e aí o líder, né, o CEO, a pessoa, né, que tem um cargo mais alto, ela expõe a posição dela e aí acaba direcionando os outros a votarem de acordo com o que ele queria, né? Isso acontece com muita frequência, inclusive eu participei na prática, tá, de uma análise de matriz Gucci, e quando o cara fez isso, na época, né, eu não vou comentar quando foi, nem como, mas eu fiquei assim, eu vi que o cara estava literalmente direcionando as pessoas a votarem do jeito que ele queria, e o que aconteceu acabou saindo o resultado, né, que estava previsto por conta disso. Então eu fiquei com uma má impressão por conta dessa questão da, né, como eu falei, do nível de subjetividade da ferramenta. Ainda mais, é uma ferramenta usada, a gente atribui. A ideia é que você faça isso, mas faça uma coisa desvinculada, ou seja, que você não faça um discurso, cada um defenda a sua posição, entendeu? Seja uma coisa mais, como é que eu posso dizer? Uma coisa mais light, né? Que a gente coloque as pessoas na sala, explique rapidamente cada alternativa e a pessoa vota sem, vamos dizer, ter um direcionamento de uma pessoa que esteja acima das outras, nada, entendeu? Uma coisa mais assim, mais a nível técnico do que a nível político, tá bom? Então, essa é uma coisa importante. O diagrama de Ishikawa, muito utilizado, né? A questão do Ishikawa tem um problema que eu já comentei com você, que você não define uma causa, mas você define as possíveis causas. Então, aqui você elenca uma quantidade de causas, né, e efeitos. E aí você não é difícil você, a partir do Ishikawa, chegar na causa do problema. Você está aqui, a ideia do Ishikawa é você usar ele inicialmente, depois usar Pareto ou usar outra ferramenta para chegar no, vamos dizer, no melhor diagnóstico possível, né? O passarinho acabou de bater no meu vidro. Puxa, coitado. Então, só para você ter uma ideia, a ideia é aqui você usa essa ferramenta em conjunto com outra, né? Se você usar ela sozinha, a tendência é você vai ter um leque muito grande, né, de causas e problemas, né, causas e efeitos, e aí você vai acabar, de repente, não chegando a uma conclusão. Então, a ideia é você usar o Ishikawa primeiro, definir essas causas e efeitos, e depois você usar uma outra ferramenta para você, a gente chama de afunilar a decisão, né? Você tem um leque muito grande, você vai afunilando até chegar em duas, três opções, três alternativas que seriam as melhores para o caso, e aí, enfim, você define essas alternativas. O Ishikawa ele abre esse leque, né? Tende a abrir esse leque. Ele é muito importante, é muito interessante você usar, mas ele não vai fechar. Você vai precisar de usar uma outra ferramenta para fechar essa decisão, tá? Então, podem ser utilizados diferentes modelos de diagrama de Ishikawa, sendo utilizados 4, 5, 6 possíveis origens para os problemas. Então, você tem aqui esse exemplo, que a gente citou na aula passada, né? Que aqui, por exemplo, você tem um problema, esse problema pode ser ocasionado pela mão de obra, por problemas de máquinas, problemas de meio ambiente, problemas de medida, de material, de meta-sistemas, e aqui você tem, né, os efeitos, né? Falta de treinamento, né? O número insuficiente, efeito ou causa, dependendo, né,
a falta de treinamento dá um problema de mão de obra que vai gerar esse problema, né? Simples, você pode ler ele assim ou ler assim. O normal é ler assim, né? Então, a causa, falta de treinamento, número insuficiente de empregados gerou um problema de mão de obra e gerou um problema na produção. É mais ou menos assim que você lê. É interessante, talvez, às vezes, a pessoa vê o gráfico, o diagrama, mas a ideia é saber ler esse diagrama, entender que aqui, por exemplo, são problemas que podem gerar o problema, né? Você detectou um problema na produção, esse problema pode ter sido por uma falta de treinamento da mão de obra, número insuficiente de empregados, de um defeito recorrente de uma máquina, de um excesso de ruído no ambiente que fez o funcionário não se concentrar, perder a concentração e errar, de um produto enviado sem inspeção, então chegou errado lá no cliente, né? O insumo de qualidade ruim, a embalagem inadequada e que gerou um material ruim, um problema de material que gerou o problema, o método de sistemas não padronizados que gerou um problema com determinado problema nos métodos de sistemas. Então, a ideia aqui, você elencou vários, né? Mas o que seria o principal? Aí você vai ter que usar uma outra ferramenta para eleger esse principal, tá? Análise dos campos de força, do Kurt Lewin, né, uma ferramenta de teoria de análise de campo de força, pressupõe que existam forças, esse aqui eu acho que a gente não viu, né, então vou ver com mais calma. Tá? Então, vamos lá. Outra ferramenta é a teoria de análise do campo de força, que pressupõe que existam forças que sejam positivas, impulsionadoras, as quais provêm mudanças, e também forças negativas, restritivas, que procuram manter a situação como está, evitando qualquer tipo de mudança. Segundo Kurt Lewin, tais forças, em seu conjunto, são as responsáveis por moldar a situação atual, uma vez que agem em sentido contrário umas às outras, positivas e negativas, segundo suas intensidades. Só para ter uma ideia, quem nunca ouviu falar de análise do campo de força? Teve algum aluno aí que nunca ouviu falar disso? Coloca eu. Ou então, sim, sei lá. Todo mundo já ouviu falar? Professor, eu sou ovelha negra, eu nunca ouvi falar disso daí. Ovelha negra, não é ovelha negra, não. Então vamos lá, vou explicar com mais calma. O que ele diz? Ele diz que o Lewin ele fala que a situação atual ela é moldada por forças que levaram a situação a acontecer e forças que impediram essa situação acontecer, né? Então, claro, se aquilo aconteceu, as forças impulsionadoras foram mais fortes que as forças restritivas, mas se elas são mais fortes, não significa que as forças restritivas não existam, né? Então, a ideia também é uma ferramenta que eu chamo de extremamente subjetiva, né? Porque você classifica os fatores que favorecem uma mudança. Então, você tem, digamos, algo que vai acontecer, tá? Uma situação que ainda... Aqui a gente está falando de uma situação atual para explicar o Lewin, né? O Lewin fala que tem forças que levam àquela situação e forças que impedem ou que restringem ou que dificultam aquela situação. Tá? É uma teoria básica. A questão é como é que você vai aplicar isso? Você vai elencar essas forças que seriam favoráveis àquela situação ocorrer, ou se já tiver ocorrido, que foi favorável àquela situação ter ocorrido, né? Você vai elencar cada uma das forças impulsionadoras, vai elencar as forças que se opõem a essas forças, tá? E aí você vai fazer uma análise para ver como é que você vai fazer a análise, bem parecido com a GUT. Você vai, em cada força, você vai atribuir uma nota de 1 a 5 em cada um desses fatores, né? E aí a ideia é que você depois vai somar essas forças e vai ver a quantidade de forças impulsionadoras e forças restritivas. Você vai fazer isso para cada uma das alternativas, né? E aí, da análise do problema, no caso, se você estiver analisando o problema, você vai fazer um para cada problema em si, para ver o que você vai atacar, por exemplo. Depende da escolha, né? Pode ser você verificar alternativas, que seriam essas forças impulsionadoras, que seriam as mais fortes, as mais fracas, você teria que tomar alguma atitude, ou seja, que tipo de ação você tem que tomar na empresa para se opor a uma força restritiva. E aí você vai dar uma nota para essas forças impulsionadoras, vai dar uma nota para as forças restritivas, e aí, é claro, se você dá uma nota, há uma tendência de ser muito subjetivo. Então,
A forma de fazer isso, como é que é? Você faz um brainstorming, primeiro para descobrir o que as pessoas veem com as forças impulsionadoras daquilo e o que elas veem com as forças restritivas. É um pouco de vantagem e desvantagem. Você vai ver que tem uma outra ferramenta mais adiante que fala da análise de vantagem e desvantagem, que é bem parecido com isso, muito parecido mesmo. Só que o que acontece? A força impulsionadora é o que leva você a fazer aquilo. E a força restritiva é que impede você de fazer aquilo. Então, por exemplo, você vai fazer alguma coisa, você tem a força impulsionadora, que é a possibilidade de ganho que você vai ter. Então, você tem uma possibilidade de ganho, você vai dizer, qual é isso aqui que se eu fizer, eu vou ter a possibilidade de ganho de 5, ou seja, eu vou dobrar, ou triplicar o rendimento da minha empresa. Enquanto que a força restritiva mas eu vou gastar muito para fazer isso. Então, você, por exemplo, você tem uma força impulsionadora grande, 5, e uma força restritiva grande, que é 5, eu vou gastar muito para fazer isso. Né? Às vezes, o teu investimento é um investimento que vai se pagar daqui a longo prazo, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, mais. Então, a força restritiva ela vai ser mais forte do que a força impulsionadora a curto prazo. E aí você vai analisar, você vai dar notas, vai somar, e aí você vai somar várias alternativas e verificar a que tem um saldo positivo melhor. Né? Como você já deve ter percebido, mesma coisa que a Gucci, extremamente subjetiva, extremamente subjetiva. É muito usada, né? É usada até o pessoal às vezes usa com Canvas, né? Faz isso num quadro e aí coloca lá cada alternativa e o pessoal elenca, né? As forças positivas, impulsionadoras e restritivas. Ela acabou sendo bastante usada a partir da década de 90 por causa do Canvas, né? Muita gente começou a usar essa análise do campo de força, né? Que agora, essa questão é aquilo que eu falo para você, ela tem um grau de subjetividade muito grande. Então, por ter esse grau de subjetividade muito grande, a ideia é que você utilize ferramentas, né, para diminuir isso. Uma das formas é aquela história, você discutir, né, cada uma das notas, né, discutir entre as pessoas, ou então verificar, cada pessoa dá a sua nota em separado, depois você avalia e tira uma média das forças. Né? Primeiro chega um conjunto de forças, primeira coisa, chega um conjunto de forças semelhantes, ou seja, chega a 5 forças, e aí pede para as pessoas votarem naquelas 5 forças, uma nota de 1 a 5, e mesma coisa, força restritiva e força impulsionadora, e aí você chega a esse conjunto de forças, pede para as pessoas votarem, e depois chega a média, e aí você diminui a subjetividade, claro, com isso você aumenta muito o tempo de decisão do uso da ferramenta, mas ela elimina a subjetividade. Acho, a meu ver, isso é minha posição, né, posição professor, vamos dizer assim, eu particularmente acho que se você não fizer isso, ele fica uma ferramenta muito subjetiva, então ela acaba envezando, né, de alguma forma. Então eu acho que para usar esse tipo de ferramenta, a ideia é que você use fazendo dessa forma. Faz um brainstorming para elencar as forças, depois escolhem as forças mais importantes, tanto as impulsionadoras quanto as restritivas, e aí joga para as pessoas darem notas sigilosamente, acha-se uma média, coloca-se, chega-se à decisão. Tá? Acho que é uma forma mais segura, menos subjetiva de fazer. Tá? A gente falou de ferramenta para gerar alternativa. Né? Pessoal, aqui dessas ferramentas faltava essa. Aqui tem alguma coisa que vocês ficarem em dúvida, que vocês queiram revisar, ou a gente pode seguir? Tranquilo, Bruno. Pode seguir? Então vamos lá. Ferramenta para gerar alternativa. Então, na primeira, eu estou analisando o problema, fazendo um diagnóstico. Tá? Às vezes eu tenho vários problemas, de repente eu tenho que ver qual o problema que eu vou atacar primeiro. Acontece muito isso. Então, fiz aquela análise. Agora eu vou gerar alternativa para resolver aquele problema. Lembrando que várias startups surgem da resolução de um problema. Mas, olha, é claro, a questão é pegar aquele problema e analisar corretamente. Porque se você fizer, vou resolver isso fazendo X, às vezes a sua resposta pode ser muito simplória. E aí, quando você vai colocar na ponta do lápis, você vê que o negócio é muito mais complexo do que parece. Por isso, tem que fazer análise do problema, análise da situação, como a gente viu com aquelas ferramentas ou outras que você veja que sejam mais aplicáveis. Trouxe para vocês as mais importantes. Ferramenta para gerar alternativa, né? Brainstorming, brainswriting, árvore de decisão, paradigma de Rubinstein
que é o método de delineamento de problemas organizacionais, ou MDPO. Tá? Brainstorming e Brainwriting, a gente já falou, né, na aula passada. O brainstorming, tempestade de ideia, você tem uma técnica, né, que permite que as pessoas falem livremente. Então, primeiro você faz uma roda para as pessoas, tá? E as pessoas dão livremente as suas opiniões sem crítica. Então, a primeira parte é essa, né? Às vezes a pessoa faz só o brainstorming e fica por isso mesmo, então aí eu acho que é ineficaz, vira toró de palpite, e a verdade não é essa, a verdade é você pegar, as pessoas dão ideias, depois você vai fechar. Vamos analisar cada um. Agora, todo mundo já deu ideia, vamos analisar, vamos verificar qual a ideia mais aplicável, qual a ideia menos aplicável, quais os prós e contras de cada uma das ideias. Então, você fez o brainstorming. Tem o Brainwriting, que particularmente eu gosto mais, porque você pode usar o Canvas para fazer. Então, você pega uma tela, as pessoas colocam as ideias delas por escrito. Quando você coloca por escrito, já te obriga a formular melhor a ideia, né? Que você acaba tendo que pensar de uma forma que a pessoa possa ler e você explicar. É bem diferente de você soltar uma ideia só, mas é claro, cada caso é um caso, né? Muitas vezes, às vezes é melhor, quando você não tem nenhuma ideia, nenhuma uma sombra de ideia do que é, começar do zero e aí fazer o brainstorming mesmo. Quando você já tem vamos dizer, uma noção, a ideia é fazer o brainwriting, por quê? Porque vai obrigar você a escrever a sua ideia, explicar a sua ideia de forma que qualquer pessoa que lê entenda. Então, ela já vai te dar uma forma de defender a ideia, já, de certa forma, fica com um pouco de defesa, né, a pessoa lê. E aí a pessoa escreve, coloca num quadro, depois que todo mundo colocou as suas ideias, sem nenhuma crítica, vai uma pessoa e analisa para ver se as ideias, né, cada uma das pessoas analisa e depois leva para o grupo a análise de todas as ideias, chegando à melhor das alternativas ou às melhores alternativas. No caso, a gente observa que a ideia aqui é elencar alternativas, né? Então a gente vai elencar várias alternativas, mas é claro, existe muita ideia louca, né? Então, como não tem filtro, você vai jogar ideias boas, ideias mais ou menos, ideias ruins, ideias que você fala, isso aí não é aplicável agora, né? Então a ideia é fazer essa mínima crítica para chegar realmente nas alternativas, na crítica final, né? Volto a falar, primeiro é sem crítica nenhuma. Você faz a crítica final só para verificar as que seriam as melhores ideias, tá? O brainstorming pode ser estruturado, quando as pessoas sugerem ideias seguindo uma sequência, ou não estruturado quando as ideias são expostas à medida em que elas surgem, né, sem obedecer uma ordem padronizada. O brainwriting corresponde a uma versão escrita do brainstorming, onde as ideias são apresentadas por escrito em papéis, post-its, canvas, né? Eu gosto muito do post-it, eu, inclusive, já fiz isso. Trabalhei bastante com design thinking, você faz um brainstorm, um brainwriting, tá? Quando você inicia. Então, é bastante interessante, já trabalhei muito com isso, em vários processos, inclusive dei uma aula de uma oficina de você fazer do design thinking usando o brainwriting. Foi muito interessante, muito bacana. Após essa etapa, cada integrante repassa seu papel para cada pessoa do lado, liderar as ideias escritas. Como eu falei, se estiver num quadro, você pode, no final, que a gente fazia assim, eu fiz assim, pedir para cada uma das pessoas ir lá, e aí as ideias eram numeradas, né? Cada um numerava as ideias, e aí depois a pessoa anotava as ideias que ela achou mais interessantes, e depois a gente votava nas ideias mais interessantes, e aí pedia para as pessoas que tiveram as ideias explicarem, e a gente debatia e chegava a fazer uma massa crítica em cima de cada uma das ideias do Brainwriting. Mas, volto a falar, no início é completamente liberado, você pode falar o que você quiser, e a ideia exatamente é essa, né? É você tirar uma ideia a partir de uma ideia de outra pessoa, melhorar uma ideia que foi colocada bem incipiente. Então, essa é a ideia. Ao final do processo, as ideias e suas respectivas contribuições são lidas e discutidas em grupo. Tá? Então, isso aí todo mundo já deve ter ouvido falar, já deve ter feito alguma vez na vida, ou com certeza vai fazer em breve. Tá? Árvore de decisão. Árvore de decisão, né, você traz uma ferramenta que pode ser utilizada para desdobrar e detalhar as possíveis alternativas. Então, a ideia é que você pegue uma alternativa e desdobre essa alternativa para ela ser cada vez mais fácil você entendê-la, né? Então, você vai pegar a apresentação gráfica, a árvore de decisões em si tende a auxiliar na visualização das alternativas, sendo utilizada para verificar a viabilidade dessas e para comparar os cursos de ação identificados como disponíveis. Tá? Então, vamos lá.
A alternativa é viável, você coloca uma alternativa, tá? E aí você põe, essa alternativa é viável? Se não, descartou, acabou, ela morre aí o processo. Se ela for viável, você pergunta, ela é satisfatória? Às vezes, por exemplo, você tem uma alternativa que dá para você fazer, mas você vai requerer muito recurso da empresa. Né? Eu comentei com vocês que na empresa que eu trabalhei lá em Curitiba, muitos anos atrás, se o cara fizesse uma árvore de alternativa, com certeza a empresa não tinha falido, mas ele não fez nem isso. Então, por ter vivido isso, ter visto de perto, o cara teve uma ideia brilhante e falou: beleza, vamos fazer. Se ele tivesse feito uma árvore de decisão, ele tinha morrido aqui. A alternativa é satisfatória. Eu vou parar um trabalho para fazer ela e aí eu não vou prejudicar a empresa. Vai me atender? Sim, eu continuo, tá vendo? A alternativa resolve o meu problema. Vou resolver, vou atingir, consigo, vou ter o resultado que eu quero? Sim. Aí eu vou levar outras avaliações? Não, morre aí. Então é uma coisa bem simples, você deve estar vendo que é muito simples. E por ser simples, tudo que é muito simples, existe um nível alto de subjetividade que você tem que eliminar. Como é que você vai eliminar? Em vez de você tratar isso num grupo pequeno, você abre o grupo e começa a verificar, né, problemas, né? Ou seja, você vai analisar qual a viabilidade dessa alternativa. Quem acha que é viável, quem acha que não é, por que é viável, por que não é viável. E aí você chega a uma conclusão do grupo, não passa a ser uma conclusão de um único gestor. Tá? Isso é muito importante, por quê? Porque se fica na mão de um cara só, o cara ele tem, eu brinco, né, que o cara ou é o super-homem ou é o super-bandido, porque o que vai acontecer? Ou o cara se dá muito bem, aí fulano levantou a empresa, ou fulano acabou com a empresa. Então, existe esse... Né? A ideia é o quê? Você diminuir a subjetividade da ferramenta de forma que essas pessoas possam realmente... A decisão não ser uma decisão de uma pessoa ou de duas, mas ser uma decisão colegiada. Né? Então, a árvore de decisão é muito interessante para você fazer decisões colegiadas. Não é legal você usar a nível pessoal a árvore de decisão, porque é como se você estivesse justificando uma decisão empírica que você teve. Eu acho que a gente deve ir para lá. Aí você analisou por que ela é viável, por que ela não é viável, colocou lá, mas aí você teve um ponto de vista. Às vezes você tem vários pontos de vista que devem ser observados quando você faz a árvore de decisão. Então, isso é muito importante, viu, pessoal? Muito importante se a gente pensar assim. Está aí a ferramenta, eu sempre brinco, né? Eu acho que o objetivo da minha disciplina, até por ser uma disciplina final, não é muito te ensinar a ferramenta, mas é muito você analisar a ferramenta e ver se é melhor para você usar. Tá? Eu sempre gosto de fazer isso. É o outro viés, né? Talvez você aprenda a fazer essa ferramenta em outra disciplina, ou tenha aprendido em outra disciplina, mas a ideia aqui tá bom, mas como é que eu vou diminuir a subjetividade dela? Ela realmente que eu tenho que usar nesse caso ou não? E é claro, como você deve ter percebido, existe um nível. Olha, se eu estou perguntando se é viável, viável eu posso achar viável, você pode achar que não é viável, não é? Satisfatório, eu posso achar que é satisfatório, ou você pode achar que não é satisfatório. A ideia é o quê? Que você tenha várias opiniões, que você feche essas opiniões em grupo, de forma a chegar a responder isso daí. Então não fica uma coisa muito empírica, como eu falei para vocês, tá? Então vamos continuando. Paradigma de Rubinstein ou MDPO, método de delineamento de problemas organizacionais, também conhecido como paradigma de Rubinstein, recurso que permite organizar em diagramas relações de causa e efeito resistentes de um problema. Traz um recurso que permite organizar em diagramas de relações de causa e efeito. Opa, desculpa, aqui está repetido. Deixa eu tirar aqui. Está difícil, está lento. Desculpe aqui, não sei por que ficou repetido. Então, o método de delineamento de problemas, também conhecido como paradigma de Rubinstein, trata de um recurso que permite organizar um diagrama, as relações de causa e efeito existentes de problema. Quem está lembrando? Vamos ver se você lembra. Não lembra esticar um pouco? Lembra, não lembra? Ao se utilizar o MDPO, faz necessário realizar perguntas que se iniciam com a palavra como. Então, lá você elencou. Aqui você está verificando como. Tá? Então, um exemplo, né?
3 etapas. Em primeiro lugar, você verifica os efeitos desejados ou indicadores de solução do problema. Por exemplo, se o atendimento do hotel vai melhorar, se os clientes vão ficar satisfeitos, se a taxa de retorno vai aumentar, se a satisfação dos clientes aumenta a taxa de retorno, são efeitos desejados. Tá? Então, aqui eu trouxe um exemplo até nem trouxe, eu copiei um exemplo para você entender melhor, né? O que é melhorar o atendimento? Você concorda que é uma coisa subjetiva? Para você pode estar boa, para outra pessoa não está. Vou dar um exemplo. Se você consultou aqueles sites, né? Sites de agendamento de reserva, de hotel, tem aquelas opiniões, não sei se você já viu. E às vezes eu nunca mais esqueço de um hotel que eu fui quando eu viajei para os Estados Unidos, que tinha uma opinião. Um cara reclamava: os funcionários do hotel deixam a gente muito solto, é difícil achar um funcionário, é difícil. Outro elogiando justamente isso. A gente parece que a gente está em casa, porque ninguém fica paparicando a gente, ninguém fica enchendo o nosso saco. Então, quer dizer, foram 2 opiniões completamente divergentes de um efeito igual, ou seja, o fato lá é que tinha pouca gente atendendo, eles não davam tanta atenção ao hóspede, o hóspede ficava mais solto, fazia o que ele queria, vamos dizer assim, dentro do hotel. Aí saía, entrava, se fosse para limpar, ele chamava o cara para limpar, se não fosse para limpar, se quisesse café, ele ia lá comprava. Então, tinha uma série de coisas. Tinha gente elogiando e tinha gente reclamando, mas era a mesma coisa. Né? Então, é a questão da subjetividade do negócio. Né? Segundo, lista-se os fatores que podem ser manipulados, aqueles nos quais se pode interferir como forma de resolver o problema. São as chamadas variáveis. Então, você vai elencar as variáveis para a resolução do problema, né? Todas. Por exemplo, se os apartamentos forem arrumados com mais cuidado, aumentará a satisfação dos clientes. Tá? Você vai elencar essas variáveis. Finalmente, você vai identificar se os parâmetros, as condições, que ao contrário das variáveis, não se podem alterar um parâmetro. Então, a variável ela vai alterar o parâmetro. Mas tem coisas que, independente, né? Você, por exemplo, você não pode mudar uma cadeira, uma mesa, né? Uma cama, talvez você vai ter um gasto muito grande. Então, você vai se preocupar naquilo que você não pode mudar. Aqui está o exemplo, a localização do hotel. Para você mudar a localização do hotel, você tem que vender o hotel, vai ter que comprar outro, vai ter que mobiliar outro, então vai ter um gasto muito grande, então inviabiliza a solução. Né? Então, você vai listar aquilo que você não pode resolver. A variável é aquilo que é a variável que você pode mexer, e aqui você vai listar o que você não pode resolver. Depois disso, você vai formular as proposições para resolver o problema. As proposições são alternativas para a solução do problema, ou seja, a maneira de chegar aos critérios pretendidos. E aí você vai fazer isso em cada uma das alternativas. Né? Você vai fazer para quê? Para depois, quando você for fechar a alternativa, ter esse dado à mão. Tá bom? Então, paradigma de Rubinstein. Então, você tem, essencialmente, eu trouxe isso aqui, esse quadro, viu, pessoal, para você, que às vezes ficou solto, né? A ideia aqui é que você entenda. Então, eu trouxe aqui para você entender. Primeira coisa, está aqui, está até fora de ordem, está primeiro lugar, está aqui. Eu vejo o que eu quero, o efeito desejado, o que eu quero alcançar. Parece brincadeira, né? Eu estou começando pelo final. O legal do paradigma de Rubinstein é isso. Eu estou começando pelo que eu quero, tá? Eu quero uma alta taxa de ocupação, eu quero retorno dos clientes, eu quero novos clientes. Tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou para o segundo passo. O que eu posso manipular? O que eu posso mudar? Né? Eu posso mudar a qualidade do meu atendimento, posso mudar a limpeza dos apartamentos, eu posso mudar os valores das diárias, por exemplo, diminuir os valores das diárias. Tá? Isso aqui a ideia é que isso aqui vai influenciar nisso? Vai. Mas o que eu não posso mudar? Por exemplo, a localização do hotel. O hotel sempre vai ter, de repente está numa rua ruim, etc. Como é que eu posso melhorar isso? Entendeu? Então, eu vou me dedicar nessas variáveis. Tá? Isso aqui eu não posso mudar. Você vai ver que se você elencar isso para várias alternativas, isso aqui vai se repetir. A diferença vai ser justamente nas variáveis. Tá? E aí você vai, na verdade, você vai focar toda a sua análise nas variáveis e no resultado, né? Porque você vai ver que os fatores que não mudam, né? Eles são mais ou menos estáticos em cada uma das análises de alternativas que você fizer. Tá bom? Então, esse é o paradigma de Rubinstein. Eu acho que a maioria não viu. Você viu que ele tem um grau de subjetividade também extremamente alto. Né? A ideia aqui é que você elenque essas variáveis com um grupo.
que você elenque também os parâmetros, aquilo que não pode ser mudado com o grupo, e você, claro, o efeito desejado, muitas vezes o grupo já tem ciência, mas se não tiver também, que elenque, né, esses efeitos, esses resultados, quais seriam. A ideia é nunca fazer isso num grupo pequeno, sempre usar um grupo representativo da empresa, que tenha um conhecimento e possa fazer isso de uma forma menos empírica possível. Comentei com você numa aula passada que até às vezes o fato de você ter que expor uma ideia em grupo te obriga a raciocinar um pouquinho sobre aquela ideia. Evita que você solte uma loucura, né? A ideia é que você vai falar muito mais de uma forma mais explicada, de uma forma que, inclusive, na hora que você estiver falando, você está analisando a sua ideia. Então, várias ferramentas dessas vão ver que elas têm esse viés, né? Apesar de ter um viés de subjetividade, quando você coloca ele frente a um grupo representativo de pessoas, obriga as pessoas a pensarem mais sobre o tema e aí chegarem a uma conclusão mais rápida. Tá? Então, paradigma de Rubinstein. Ferramentas para se avaliar e escolher a alternativa. Eu vou voltar aqui, só para você entender, tá? Que aqui a gente não tinha nem abordado na aula passada, né? Eu coloquei aqui, avaliar e escolher uma alternativa. Existem alguns processos também que você pode usar para, dentre as alternativas, você escolher a melhor. Você vai ver que algumas, por exemplo, árvores de decisões que você já gerou na geração de alternativas, você pode usar e analisar as árvores de decisões de cada uma das alternativas para verificar a melhor para você. Então, a ideia é que você, a partir, quando você gerou as alternativas a partir da árvore de decisão, você pegou essas alternativas com essas árvores de decisão e analisou uma a uma, e aí comparou pela árvore de decisão a que seria a melhor alternativa para você. Então, a gente já falou sobre isso, né? Só vou comentar, mas a ideia é que você faça esse tipo de análise, ou seja, você aproveita a análise que você já fez para gerar alternativa, para você analisar as árvores de decisões e ver qual a melhor das árvores de decisões, ou seja, você vai ter aquela tua alternativa mais debulhada, mais aberta, mais detalhada, que vai facilitar a decisão. Tá? Então, voltando, as ferramentas, né, como a gente falou, a árvore, são a árvore de decisões, foi verificada anteriormente. Análise de vantagens e desvantagens, que você viu, é bem parecida com o campo de força, tá? Bem parecida mesmo. A técnica Delphi, que é muito usada em questão de risco, para você avaliar um risco de uma alternativa. E, é claro, o risco tem tudo a ver com o fato de uma empresa escolher ou não aquela alternativa. E uma análise multicritério, como eu comentei com vocês, que ela pega várias alternativas e verifica, né, o que vai acontecer se utilizar cada uma. É quase que uma projeção. A gente vai falar um pouquinho de cada uma, vocês vão ver que é bem interessante. A ideia, como eu falei para você, é tornar as opções que têm um nível de subjetividade maior em que elas fiquem com menos subjetividade. Isso aí é como se eu estivesse espremendo uma laranja para você, dizendo: olha, pessoal, a ideia é essa, tá? Eu sei que você já conhece até as ferramentas, a maioria das vezes, mas a ideia é o quê? Como tirar a subjetividade da ferramenta. Essa que é a grande questão, tá? O X, eu diria que o pulo do gato é esse. Usar SWOT, todo mundo usa SWOT. Usar Ishikawa, todo mundo usa Ishikawa. Usar gráfico de Pareto, todo mundo usa Pareto. A questão é como tirar a subjetividade da ferramenta, para ela ser uma ferramenta mais técnica e menos empírica. Essa é a grande questão que a gente está colocando aqui. Tá? Por isso que eu estou abrindo a sua cabeça para você pensar um pouco a respeito. Então, vamos lá. Análise de vantagens e desvantagens. Muito fácil. Você vai ver que é bem parecido com as outras. Em cada uma das alternativas, você vai elencar todas as alternativas e aí você vai colocar a alternativa. A vantagem vai dar uma pontuação de 1 a 5 para ela também. A desvantagem vai dar uma pontuação de 1 a 5 e vai colocar essa, claro, que você vai. É quase que uma SWOT, está vendo? Você vai colocar a vantagem frente à desvantagem que esteja mais próxima. Tá? Às vezes você vai ter uma alternativa que tem uma vantagem e uma desvantagem. Isso é fácil. Às vezes você tem umas que tem várias vantagens e uma desvantagem. Também vai ser fácil. Agora, quando você tem várias vantagens e várias desvantagens, aí a coisa muda de figura. Você vai ter que somar as vantagens, somar as desvantagens e achar o total. Tá? Como você deve ter percebido,
extremamente empírica. Como é que você vai reduzir isso? Botando um grupo, você vai pegar várias pessoas, primeiro para elencar as vantagens, elencar as desvantagens de cada uma das alternativas. Depois você vai, uma vez elencado, chegando a esse conjunto, você vai pedir para as pessoas votarem, né, de 1 a 5 naquela vantagem, votar de 1 a 5 naquela desvantagem, verificar se aquela vantagem ela é, de alguma forma, ela se contrapõe à desvantagem ou se a desvantagem é maior. Às vezes, por exemplo, a minha empresa pode ganhar muito, mas com certeza, se você fizer isso, ela vai gastar muito para poder fazer isso. E aí você vai perguntar, e aí, quanto tempo a gente paga esse negócio? Né? Eu vou conseguir pagar em 5 anos. Vale a pena a empresa esperar? Não vale? Então, a ideia disso aí, pessoal, é você gerar conclusões a partir dessas alternativas e verificando as vantagens e desvantagens de cada uma, você gerar conclusões, fazer as pessoas pensarem a respeito das alternativas. Né? É claro que, se uma pessoa só, um grupo pequeno, pensa, a tendência é você ter uma subjetividade muito grande. Se você tem várias pessoas pensando, né, e várias pessoas votando, dizendo o que elas acham mais vantajoso, menos vantajoso, a tendência é ela ficar menos empírica, ela ser uma ferramenta mais utilizável. Tá? Técnica Delphi, eu vou te falar sinceramente, eu aprendi Delphi quando eu comecei a ver riscos. Não sei se você já viu, bem menos subjetiva, concordo com você, menos subjetiva, mas existe um nível de subjetividade, eu vou mostrar para você no próximo slide. Tá? Então, em cada uma das alternativas, elencar as possíveis vantagens e desvantagens em realizá-la, confrontando-as com as demais. É bem parecido com a outra, só que ela vai verificar a questão de probabilidade de ocorrência, de impacto, né? E, de repente, do resultado que você vai ter. Então, o tipo de entrevista, você vai fazer entrevista com especialistas, o ideal é que você use esse tipo de entrevista, você vai pegar as pessoas que lidam com o tema dentro da empresa ou fora, de repente você contrata até consultores ou especialistas naquele tema para discutir. Você vai fazer entrevistas anônimas com eles, tá? Vai usar, quando existe um certo grau de conflito ou confronto, né? Usar um brainstorming, uma discussão direta quando não forem aplicáveis. Tá? Então, por exemplo, às vezes você tem uma posição extremamente antagônica uma com a outra, então você vai chegar e vai levar essas posições para o debate mesmo, confronto, né? E aí você vai chegar em conclusões. Então, o interessante dessa, você acaba abrindo uma discussão, e é usado para você, inclusive, para obter comentários de concorrentes. Você pode usar um Delphi, por exemplo, disfarçado numa pesquisa. Você faz uma pesquisa de focus group e você consegue até opiniões de concorrentes também a respeito de alguma alternativa que você viria a tomar, qual a opinião do teu concorrente com relação àquilo. O fato de você estar buscando também formação de especialista, muitas vezes o especialista tem essa noção. Às vezes você contrata um consultor que fez um trabalho parecido para uma concorrente sua, e aí o que vai acontecer? Ele já traz uma bagagem que, de uma certa forma, ele já coloca, mesmo sem abrir, ele coloca quando ele for elencar as alternativas, a possibilidade das alternativas, ele vai elencar a opinião dele, e às vezes alguma coisa que já foi estudada numa outra empresa ou não deu certo, ele já traz essa opinião para cá, porque você está contratando ele para dar a opinião dele, e não para falar da empresa A ou da empresa B. Então, é muito interessante isso também. Eu gosto muito da Delphi, eu sou suspeito para falar, eu gosto muito da Delphi para você avaliar a alternativa. Eu aprendi ela no risco, falei com vocês, né, para cálculo de risco, e vi a aplicabilidade dela na época em decisão, e foi engraçado, porque ela passou a ser usada em processo de decisão normal, né, não só apenas em riscos, mas ela passou a ser usada em processo de decisão normal não tem tanto tempo assim. Ela antigamente era usada apenas para avaliar risco. É engraçado, né? Mas agora ela é usada também em processo decisório, dada as vantagens dela em relação às outras, né? Ela, como você traz a opinião de especialista, traz uma série de coisas, aquilo ali melhora muito a questão, fica menos empírico, menos subjetivo, né? Como é que você faz? A técnica Delphi está baseada muito em riscos, impactos e, é claro, em resultados, né? Então, o que você está avaliando é a questão do risco, a questão do impacto daquele risco e a questão do resultado daquilo. Então, primeiro você vai definir o escopo da identificação da alternativa. Às vezes, só o nome da alternativa é ruim. Você tem que definir
ou seja, você vai ter que abrir. O que ele implica? Vai implicar nisso, naquilo outro. Blá, blá, blá. Então, você vai traçar, abrir aquela alternativa, de forma que todo mundo entenda, inclusive, o escopo daquela alternativa. É muito importante você dizer o que ela vai abarcar. Né? Não vai ficar só no. Vamos fazer isso, só na ideia que você vai abrir. Aí você vai definir um facilitador, alguém para comandar o processo. Vai ser uma pessoa que vai ter uma posição meio, como é que eu posso dizer, meio arbitrária, meio sem pegar um lado, né? E defender de uma forma, não defender, mas verificar os pontos fortes e pontos fracos de cada uma das alternativas. E ele vai pegar aqueles dados e vai ser um facilitador, ele vai trazer as pessoas para o objetivo. Tá? Depois você vai elaborar questionários a serem respondidos. Então, aí a ideia é que você utilize perguntas, né, bem diretas, bem afetas ao problema em si, ou seja, cada alternativa, as vantagens e desvantagens, o que você acha que é importante, o que ela vai fazer, e perguntas abertas. Se você não tem ideia das perguntas, a ideia é que você faça perguntas abertas sobre cada uma das alternativas, e depois, a partir dessas perguntas abertas, você feche elas e aí dê um novo questionário. Você vai definir a lista de entrevistados, é claro que você vai definir quantos entrevistados forem necessários, quanto recurso você tiver para fazer isso, né? E, de repente, as pessoas que estão mais envolvidas, que estão mais diretamente relacionadas àquilo, as pessoas que tenham conhecimentos especialistas. É muito importante. Mas é uma coisa nova, a empresa nunca fez. Entrevista gente que trabalha com isso. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente usou isso, né? Onde eu trabalhava, a gente partiu para fazer uma coisa que era inédita, que era a contabilidade por eventos. Eu trabalhei com isso. E eu trabalhei na implantação, era um projeto, trabalhei na implantação desse projeto. O que a gente fez? A gente foi ouvir pessoas que começaram a pensar nisso, que trabalharam nisso, até de concorrentes. Eu fui em outro banco, outro concorrente, né? A gente foi em São Paulo, em outro concorrente, para ver o que ele achava. Então, a gente foi, colheu opiniões, claro que a gente foi com um questionário, né? A gente fazia a pergunta e anotava as respostas, ou gravava, né, mediante a autorização da pessoa para gravar. A gente fazia isso, e aí chegou-se à conclusão, a gente usou Delphi para fazer, usou exatamente isso. E aí a ideia é que você vai distribuir os questionários, né? Usou isso, no final chegou a uma boa conclusão, a gente acabou implantando, e hoje é vamos dizer, o melhor projeto de contabilidade por eventos, o mais bem sucedido das instituições financeiras. É interessante, tem 4 hoje, na época só tinham 2, hoje tem 4 que fazem, mas das 4, a melhor implantada foi a minha, que a gente usou, inclusive, Delphi para decidir como ia fazer. Então, é muito interessante, porque na hora que a gente debulhou, abriu, né, o escopo, a gente viu várias áreas gasosas que a gente precisava esclarecer, e às vezes uma análise inicial por outro processo você não vai abrir tanto, que aqui você precisa analisar o escopo, o que nos outros você não precisa tanto assim, né? Então, aqui você vai receber respostas de entrevistados, vai compilar as respostas, vai redistribuir questionários aos participantes, vai compilar os resultados finais e vai preencher uma lista dos riscos obtidos. Tá? E aqui a ideia é o quê? O risco daquela proposta dar certo ou dar errado. Né? É claro que, além, você vai botar frente ao resultado e vai verificar se realmente vale a pena fazer aquela alternativa ou não. Alguém já conhecia o método Delphi aí? Conhecia de uma forma diferente? Ou é isso aí? Tem alguém que não conhecia? Vamos lá, vou perguntar o inverso. Alguém conhecia o método Delphi? Coloca sim ou não. Não, então tá. O método Delphi é bastante interessante, como eu falei, é muito usado em riscos. Então, mas é claro, quando você analisa a alternativa, a ideia é que você escolha a melhor alternativa frente àqueles riscos que você tem. Tá? Então, o método Delphi. Análise multicritério, segundo Olson, o objetivo principal dos sistemas de suporte à decisão multicritério é fornecer ao usuário ferramentas que levem a explorar o problema. O objetivo de encontrar uma solução onde vários pontos de vista, às vezes contraditórios, são considerados. Então, a análise multicritério ele é conhecida como análise de impactos cruzados, porque você vai ver que é uma análise de risco também. O que você faz? Você verifica o impacto de cada um, você vai abrir, né, como eu falei, você vai abrir cada uma alternativa, parecido com o Delphi.
você vai verificar dentro de cada alternativa, você vai verificar cada ação e vai ver o impacto daquela ação com as outras ações. Então, você vai fazer uma análise a partir de vários critérios de análise. Então, você vai elencar os critérios de análise, tá? Então, você vai abrir, a ideia é que você abra cada uma das alternativas, identifique os critérios de análise, ou seja, o que você vai escolher para analisar. Vou escolher A, vou escolher B, vou fazer assim, vou fazer assado, né? E a partir disso, você vai elencar também, a partir desses critérios, você vai ver os impactos. Às vezes você tem uma coisa boa e uma coisa ruim, né, em uma alternativa, e às vezes, muitas vezes, dessa análise, você acaba gerando outras alternativas. Então é interessante porque, como você vai esmiuçar cada uma das alternativas, às vezes você vê algo que aquela alternativa não está boa e outra está melhor, e você fala, e se eu fizer essa alternativa usando esse processo ou usando aquele processo? Então é interessante, né? Conforme afirma Moura, a análise multicritério baseia-se num mapeamento de variáveis por tema e informação, para tanto faz-se relevante definir o grau de pertinência de cada tema, informação, plano de informação e cada um de seus componentes para a construção do resultado final. Então, a ideia aqui na análise multicritério, viu, pessoal, é uma coisa, você vai mapear cada uma das variáveis, né? Então você vai abrir, como eu falei, cada uma das alternativas, né? Aí você vai abrir as variáveis e, por tema, informação. Você vai escolher temas. Então, por exemplo, riscos. Você vai elencar as variáveis que têm a ver com risco. Resultado, você vai elencar a variável que tem a ver com resultado. Processo, você vai elencar as variáveis que têm a ver com processo. Pessoas, você vai elencar as variáveis que têm a ver com processo. Então, você vai escolher temas, né, daquelas alternativas, vai elencar cada uma dessas variáveis, né? Vai colocar o lado bom, o lado ruim de cada uma, ou seja, isso aqui eu vou gastar, eu vou precisar fazer vou ter 3 recursos de pessoas, eu vou gastar X, então eu vou colocar em cada uma das alternativas, eu vou abrir, né, esses vários critérios, eu vou analisar critério por critério cada uma das alternativas. Então, eu elenquei as alternativas, como se eu fiz tabelas, não é isso? E aí eu elenquei com os critérios e eu estou colocando cada critério, né? E aí avaliando qual o melhor critério, qual o pior critério. Claro que existe subjetividade, existe, por isso você tem que jogar para um grupo, se for o caso, né, para esse grupo votar ou dar notas, né, aquela história que a gente fala, e chegar numa conclusão, né, porque como os critérios às vezes são diversos, as alternativas também são diversas, quanto maior a quantidade de critérios, mais difícil vai ser a decisão, mais tempo você vai levar para construir esse resultado final, tá? Então, na prática, né, o que você vai fazer? Você vai definir o problema e a decisão designada, vai estruturar a hierarquia de um ponto de vista global de gestão, ou seja, você vai ver o resultado que você quer, né, atingir com aquilo, tá? Construir uma matriz de comparações binárias, ou seja, sim ou não, né? Binário é sim ou não, tá? Criando o impacto de cada elemento sobre cada critério de referência do nível superior. Então, você vai ver assim, esse critério influencia, por exemplo, você vê recurso e pessoas. O recurso influencia na pessoa? Sim. Influencia quanto? Influencia, sei lá, 10, influencia 20. Então, você vai estipular um valor, né? Às vezes, muita gente usa alto, médio ou baixo, tá? Então, você vai influenciar de forma... A influência alta é alta, a influência média é média, a influência é baixa é baixa. O que é isso? Subjetividade. Subjetividade eu tenho que elencar diante de um grupo. O grupo vai votar esses critérios, né? Ou seja, vai botar esse nível, né? Alto, médio ou baixo, e aí vai colocar uma nota, o grupo vai jogar a nota, ou então cada um coloca e você chega no final, uma nota para todos. Quando conjugados 2 elementos, a maioria dos indivíduos prefere formular uma apreciação que exprime as suas preferências para cada número inteiro. Então, por exemplo, se você usar um número 1 a 5, né, a ideia é que as pessoas defendam, olha, eu botei 2 por causa disso, eu botei 3 por causa daquilo, eu botei 4 por causa daquilo, eu botei 5 por causa daquilo outro. Então, a ideia é que defenda suas posições até para poder, de alguma forma, que as pessoas entendam, né, essa escala, o que ela quer dizer com 1, o que ela quer dizer com 2, o que ela quer dizer com 3, com 4, com 5. Tá? Isso é muito importante, porque senão fica para mim é 5, para você é 4, entendeu? A ideia é que você consiga definir cada nota que você vai dar, ou se você vai usar baixo, médio ou alto,
o que é baixo, o que é médio, o que é alto para aquele critério, para aquela variável. Tá? Isso é importante. Tá certo? A matriz permite transcrever esse valor a uma dada posição, ou recíproco, ou inverso, né? Então você está fazendo um choque, com outra posição simétrica. Eu vou mostrar o desenho, vai ficar mais fácil de entender. Um elemento situado à esquerda é, por convenção, examinado em sua função relativamente ao elemento situado no topo da matriz. Obter todas as apreciações necessárias para desenvolver o conjunto de matrizes da terceira etapa. Então, eu vou comentar com vocês, vou mostrar, porque eu acho que é mais fácil para você entender, né? Um exemplo, um engenheiro civil, até um exemplo português, para você entender, tá? Que eu trouxe um exemplo, né? Jordão e Pereira. Tá? Então, um engenheiro ele recebeu propostas para receber um salário, né? Então, ele tem duas propostas, emprego 1, emprego 2, e aí ele vai eleger os seguintes critérios. O salário dele anual, né? O salário de 14 meses, que lá tem a questão do 13º e tem uma ajuda, né? Que eles recebem, como é que fala? Participação nos lucros. Então, o salário anual considerando os 14 meses, tá? Ou seja, 14 meses de salário, que é como eu falei, o 13º e a participação nos lucros. A oportunidade profissional, a localização, o custo de vida. Então, o salário anual do emprego 1, 14 mil euros. Né? Salário do emprego 2, 21 mil euros. Né? Oportunidade profissional, aqui ele tem uma alta proporção, ele pode melhorar de vida, ou seja, pode ter um nível de crescimento alto, enquanto que no outro ele vai ficar naquela posição muito tempo. Né? Uma localização, uma em Lisboa, outra em Coimbra, tá? E o custo de vida de Lisboa é alto e o custo de vida de Coimbra ele é médio para baixo. Tá? Então, você tem... Coimbra é uma cidade menor, né? Lisboa é uma cidade que tem um custo de vida muito alto. Então, ele pegou essas variáveis e ele vai analisar, ele vai fazer um gráfico, né? O gráfico parecido com esse, né? Onde a decisão, o resultado que ele quer é a escolha do emprego, tá? E ele vai comparar salário. Em salário, o emprego 1 ganha. Né? Em oportunidade final, oportunidade profissional, o emprego 1 ganha. Em localização, né, o emprego 1 ganha. Né? Dependendo, estou numa cidade grande. Né? Em custo de vida, o emprego 1 perde. O custo de vida é alto. Né? Pode ser também que ele preferia morar numa cidade do interior do que morar numa capital. Pode ser. Né? Então, vamos lá. E aqui ele vai pegar e vai traçar diante desse quadro, o que seria melhor? Escolher o emprego 1 ou escolher o emprego 2? Como é uma pessoa só que vai decidir nesse caso, nesse exemplo, né, fica fácil entender que ele pode escolher o emprego 1 se ele quiser, se ele tiver uma aspiração de crescimento profissional, ou ele pode escolher o emprego 2 se ele quiser realmente precisar ganhar mais dinheiro, quiser uma vida mais tranquila, mais pacata. Ele vai escolher o emprego 2, dependendo dos critérios, né? No caso do resultado que ele quer. Tá? Então, essa é uma análise de multicritério na prática. Né? Por que impactos cruzados? Porque você está cruzando, né, o impacto de várias variáveis que, de certa forma, não se cruzariam. Né? Então, o cara ele vai pegar essa soma aqui e vai chegar à conclusão, tá vendo? Essas linhas aqui, tá vendo? O emprego 1, ele atende 1, 2, 3, 4. Emprego 2, 4. Então, você tem... Mas como é que atende? Aqui, se eu tiver se eu quiser uma ascensão profissional e quiser morar numa capital, normalmente se eu for solteiro, um exemplo, quiser morar numa capital, quiser, né, fazer minha vida, o emprego 1 talvez fosse melhor, porque eu tenho uma possibilidade de oportunidade profissional. Aqui eu não, eu já tenho uma vida, já tenho filhos, já tenho uma vida estabilizada, eu quero ficar num lugar pacato, tranquilo, não tem necessidade de ficar num grande centro. E aí, baseado em todas essas variáveis, eu chego à minha conclusão.